Bom, contar um pouco da trajetória, né, da migração mineira para Goiás, para mim tem um sentido especial. Primeiro porque sou descendente de mineiros, né, que meu pai veio para Goiás em 1943 com 6 meses de vida. Então, assim, meu avô e minha avó, né, que são os meus avós paternos, eles ajudaram a construir essa cidade, essa região. Mas não só eles, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a partir desse sentimento um pouco mais endógeno, vamos dizer assim, interno, né? Eu vejo que a nossa região, e não só Itapuranga, mas eu acho que o Vale do São Patrício, né, o Vale aqui do nosso Canastra, né, tem a ver com os mineiros, porque o que aconteceu no caso, essa minerada vem para Goiás, né? Importante dizer que na década de 1900, final dos anos 30, o governo Getúlio Vargas, que era o presidente da República, né, criou a perspectiva de ocupar os chamados espaços vazios nesse Brasil, e principalmente onde hoje nós chamamos de região centro-oeste e norte do país, né? Inclusive com um termo que foi utilizado à época para representar essa política de Estado, era a marcha para o oeste, né? Então, nessa marcha para o oeste foram incentivados, né, a vinda de imigrantes e, nesse caso, principalmente da minerada, né, porque até porque a gente já tem uma divisa, né, limítrofe, né, que era só o rio, que praticamente fazia com que, aliás, parte de Goiás ia além do rio Paranaíba, tá? E quando foi definir os limítrofes do Estado, né, quando na sua Constituição, e aí principalmente com a República, o Paranaíba fica sendo a divisa, até porque é uma divisa natural, mais fácil, mas por que eu estou dizendo isso? Então nós temos uma relação direta com os mineiros, e a nossa região aqui é muito isso, né? Então se a gente for perguntar, a gente for conversar com os cidadãos, né, aqui de Itapuranga, nesse exato momento, no ano de 2024, nós vamos encontrar talvez 90%, não vou falar de 100%, porque 100%, mas 90% das pessoas que aqui estão têm uma relação, ou tem um parente, um tio, um avô, né, um pai, que veio das Minas Gerais. E eu quero retomar isso porque a nossa região aqui, o centro-oeste, principalmente essa região aqui do Vale, que a gente conhecia como Vale do São Patrício, é uma região extremamente fértil, né? E isso foi um chamariz que já existia. Claro que é importante dizer que já existiam os goianos aqui, né? Essa ocupação, por exemplo, do nosso território aqui, onde Itapuranga, a gente tem registros hoje do século XIX, né, de pessoas que aqui estavam, mas eu vou além, né? Se a gente for pensar, professor, mas então, quer dizer, não, se a gente olha para trás um pouco, os indígenas já estavam aqui, né? A comunidade Guará, nós temos registros hoje históricos que datam que cerca de 850 anos atrás nós já tínhamos, né, comunidades indígenas vivendo às margens dos ribeirões, né, do Rio Canastra, Santana, Guará, né, e muitos outros, porque geralmente eles procuravam ficar mais próximo dos veios dos rios. Mas o que é importante dizer? Então, nessa ocupação do território, acima de tudo, a gente vai percebendo que a minerada vai começar a chegar ali ao longo da década de 1940, né, em diante. Vem com esse rush, né, da marcha para o oeste, né? E é interessante porque as propagandas naquela época, nós não tínhamos WhatsApp, né? Nós não tínhamos telefone, a propaganda ou era de boca a boca ou uma carta escrita, né? Então às vezes alguém vinha às vezes só a pessoa, os dois irmãos, ou veio um irmão, depois veio o outro, então escrevia, olha, aqui tem terras boas, agricultáveis, né? Goiás é o fino da agricultura. E, evidentemente, a nossa região fez isso, né? E esses mineiros que chegam aqui são mineiros, assim, trabalhadores, né? Que procuravam, né, revolver a terra, limpar, né? Então, foram muitos que conseguiram, a partir daqui, conseguir o seu quinhão de terra, outros não conseguiram, mas foram se edificando como meieiro, arrendatário, parceiros, né, de outros, e a vida foi se constituindo e o município foi crescendo. Chegamos ao longo da década de 1970, nós éramos o segundo maior produtor de arroz do Brasil, né? Para a gente ter uma ideia, né? Então isso só perdíamos para uma cidade, inclusive mineira, que é, né, a cidade de Ituiutaba, nas Minas Gerais, né? Então alguns dados, mas quando a gente olha, por exemplo, para esses mineiros que vêm, eles não vêm somente com a roupa do corpo,
né, com a família, mas eles trazem consigo um aspecto cultural que é fantástico, né? Então trazem consigo uma tradição, por exemplo, dos mineiros que evidentemente tinham uma formação religiosa cristã católica, né? Então eles trazem consigo isso, vai trazer a tradição de rezar o terço, né? Então acho que a nossa região vai se formar a partir daí, porque de fato essa comunidade católica cresce, mas ao mesmo tempo você também tem do outro lado uma outra perspectiva religiosa que também já começaram a chegar na região, né? Principalmente os presbiterianos, né? Batistas, depois vieram o pessoal da Assembleia de Deus, né? Então você vai ter uma miríade, né? É como se fosse uma mescla de religiosidade do mundo católico, mas também do mundo que a gente chama genericamente de protestantes, né? E que vai, evidentemente, atrair muita gente, né? Por exemplo, meu avô, ao chegar em Goiás, eu virei contador de causa agora também, né? Mas é importante dizer isso, acho que 10 anos depois ele se converte à Assembleia de Deus, né? Lá na Campininha. E a partir dali ele ajuda, inclusive, a fazer crescer, né, o campo da Assembleia de Deus no nosso município. Então esses mineiros vêm com essa tradição, com a vontade de trabalhar, né? Têm uma relação muito próxima uns com os outros, de amizade, compadrio, né? E formam aí, desmatam, né? Constroem, e o Estado patrocinava isso, é tipo assim, olha, é para fazer isso mesmo, né? Então a cidade vai crescendo, o povoado que era distrito até 1953 vira em 53 município, né? Emancipado, e a partir desse momento, então esses mineiros, acima de tudo, eles conseguem mudar o que nós chamamos de uma lógica econômica, social, política, cultural, né, dessa região. Então eles ajudam aos goianos que aqui estavam, nós temos famílias tradicionais importantes, né, que já estavam aqui, mas eles fazem crescer isso, o povoado cresce, né, até o final finalzinho dos anos 70, nós tínhamos a maior parte da população no campo, e aí vai ter, evidentemente, depois acontece o êxodo, né, do campo para a cidade vai crescer, hoje a gente tem uma cidade em torno de 27, 28 mil habitantes, mas no fundo, se a gente olhar a história, né, esse reverso do passado, esses mineiros ajudaram a constituir, a construir essa municipalidade, quer seja principalmente econômica, né? Porque os mineiros sempre foram vistos como pessoas trabalhadoras, né? Aliás, tinha até só para tergiversar aqui, uma relação de que aos goianos que aqui estavam, eles viviam uma vida pacata, né? Parece que a vida é aquela coisa do sertão. E os mineiros, quando chegam aqui, eles desmatam, plantam, né? E aí faz realmente produção imensa de arroz, feijão, milho, né? Então eles conseguem fazer essa terra produzir, né, muitos alimentos. E isso faz com que, inclusive, o município também passe a ter uma outra relação. Por exemplo, quando se constrói, por exemplo, Brasília, né? Brasília nos anos 50, JK, a cidade vai começar, e nós já tínhamos Goiânia, né, como capital do estado, e é interessante perceber que a cidade não vai crescer rumo ao Goiás velho, ela vai crescer rumo às duas capitais, né? Rumo a Goiânia e rumo a Brasília. Então esse horizonte também é importante, porque tem a ver com o espírito, né, de rush dos mineiros. Porque na medida em que chegam aqui, né, a gente vai ter, por exemplo, a perspectiva de levar os filhos para escolas. Nem todo mundo conseguia estudar naquela época, né? Não havia um ensino público como hoje. Algumas famílias conseguiam levar seus filhos para estudar na cidade de Goiás, no liceu, né? Mas esses filhos geralmente faziam com que essa verve mineira, vamos dizer assim, também se projetasse, né? Então, quando a gente olha para esse passado, a gente tem que perceber que os mineiros eles contribuíram, né? E tem uma função essencial. Não dá para falar da história de Itaporanga sem falar dos mineiros, né? Isso é importante dizer. Não que os goianos que estivessem aqui não foram importantes, mas eles conseguem fazer com que a cidade transformasse, o município se transformasse. A gente chega nessa contemporaneidade, um município que tem 4.000 propriedades, né? Que é uma outra lógica, ou seja, as famílias compraram as suas propriedades, dividiram entre os filhos, continua dividindo e evidentemente, o município é uma representação importante no estado de Goiás hoje como um município com o maior número de pequenas e médias propriedades, né? E que
essa vontade, inclusive, de conseguir se ganhar o dinheiro, tá muito próximo isso. É só a gente olhar, né? Itaporanga hoje é o segundo maior produtor de leite do estado, né? Então isso não é pouco, né? E formado por pequenas e médias propriedades. Nós não temos aqui uma grande extensão de terra. Então, eu costumo dizer que a gente tem uma reforma agrária natural. Eu não gosto muito desse termo porque eu percebo que a luta dos mineiros pela terra foi importante, né? Eles se constituem, ora como proprietários, mas muitos não conseguem a terra. Eles têm que, às vezes, por exemplo, entrar no movimento sindical, no movimento de luta dos trabalhadores, né? Para poder, inclusive, fazer valer e muitos desses conseguirem suas terras, né? Então a gente tem histórias assim muito bacanas, né, de famílias que conseguem se constituir, outras, né, que eu conheço algumas e talvez é importante dizer que muitos desses mineiros que fizeram a sua luta, né, de colocar ali a mão na massa, fazer trabalhar a terra e tudo mais, quando consegue comprar a terra, 2 anos, 3 anos depois vem a falecer, né? Então, assim, é uma história assim também que tem esses reveses, né? Ou às vezes os próprios filhos também não têm a expertise de ficar no campo, né? A terra depois é vendida ou mantida ali por algum dos filhos, né? Mas o que a gente é importante dizer é que esses mineiros, né, têm uma relação imensa, né, eu vou só repetir, com a nossa economicidade, né, com a questão cultural. Isso está claro aí, é olhar as folias de reis, é olhar a tradição alimentar, né? Aqui, por exemplo, nós temos, se tem o pão de queijo mineiro, nós temos o biscoito, que é muito próximo, né? Para quem é cozinheiro sabe, é quase a mesma coisa, mas não é a mesma coisa, né? Tem um outro verbo, mas... Então, desse ponto de vista alimentar, os mineiros que aqui chegam também reinventam o paladar, inclusive, para Goiás, né? Que, por exemplo, talvez não tinha a tradição do piqui lá, que tinha piqui, mas aqui o piqui também é inserido nesse cardápio também dos mineiros, né? Então, não deixa de comer a carne de porco, né? E principalmente a carne de porco de lata, que ainda é permanente, né? Quem não gosta, né? Eu, como um bom mineiro, tradição mineira, adoro, né? Mas eu estou falando da questão da culinária porque é importante isso também, né? Tem a ver com a sociabilidade. Já pararam para pensar como o nosso cidadão itaporanguense, que é mineiro goiano, vamos dizer assim, né? Ele tem uma receptividade, né? Você chegar na casa de uma pessoa em Itaporanga, você chegar correndo, não, vem aqui tomar um cafezinho, né? Tem um pãozinho de queijo, você quer um biscoito? Geralmente tem isso. É raridade, por mais que você às vezes está fazendo um trabalho, você está, sei lá, visitando, você está passando, mas sempre tem isso. Então isso tem a ver com a nossa mineirice ou mineiridade também, né? Que a gente guardou e a gente está... Eu costumo dizer que isso é um hábitos, né? Que é um conceito de um pensador francês que eu acho muito importante, porque o que é o hábitos? É a capacidade das pessoas, inclusive, guardar memória desse passado e fazer que ela, inclusive, influencie a forma de ser, a forma de agir, a forma de falar, a forma de se cumprimentar, né? Então, tudo isso tem a ver com o que a gente chama de hábitos, né? Que as pessoas vão se constituindo, porque nós somos seres culturais, né? Nós temos uma representação que vem... Por exemplo, eu tenho minha representação que trago da minha família paterna, mas também da minha família materna. A minha mãe é uma mineira cansada, né? Eu costumo dizer para ela veio de Minas, moraram em Catalão, Catalão se constituiu e depois eles mudaram para a cidade de Goiás, né? Então tem uma relação mesmo, por isso que eu digo que meu sangue é bem mineiro mesmo, né? Então acho que tem muita gente nesse sentido. Então esse jeito de ser da nossa cidade e do nosso município tem, no fundo, essa relação com o mineiro que se constitui com os goianos, né? Então, chegar na casa de alguém, eu gosto de insistir disso, geralmente as pessoas gostam de uma boa prosa, né? Um cafezinho, tem uns que gostam de tomar uma cachaçinha para poder, né? Então, tudo isso puxa uma boa prosa, né? E as pessoas se sentem bem nesse sentido. Então, acho que isso é uma coisa interessante. E do ponto de vista
da economia, eu acho que tá muito claro, né? Nosso município tem não só um comércio pujante, bonito, né, com fachadas, poucas cidades aqui na região têm isso, mas também tem a ver com esse espírito de rush, né, que eu chamo de rush, do ponto de vista econômico, né, de uma cidade que não tem assim talvez uma grande indústria, mas nós temos pequenos e médios comércios que se tornam grandes indústrias, como a agricultura. Já falei aqui, nós somos o segundo maior produtor de leite. Se a gente for olhar pela Cooperaf, né, que é essa representação, 110 mil litros de leite dia, né? Então não é pouco, né, se a gente for pensar isso no universo aí da nossa economia. Então um pouco dessa nossa mineridade, eu acho que é isso que representa e que acima de tudo faz com que a nossa cidade, o nosso povo, ela tenha essa relação muito próxima com as Minas Gerais, né? Do ponto de vista do falar, do ser, do agir, né? E que vai misturar com a nossa goianidade aqui também. E que deu talvez um caldo cultural que é delicioso, saboroso, né? E que a gente precisa cada vez mais curtir e, acima de tudo, fazer o que a gente chama de palatar isso, né? Acho que a gente precisa compreender isso e saber conviver com isso, porque são diferenças, né? As diferenças que atraem, né, e acima de tudo faz com que essas diferenças mostrem essa representação do que é a nossa querida Itapuranga. Já que ele Deus pesado, que você